Saudações, pessoas, aqui é o Idílio. Eu vou dar continuidade àquela conversa do anarquismo para pessoas que estão aí começando. E eu queria falar um pouco assim, de novo, já falei um pouquinho no vídeo anterior, e agora é sobre um pouco a vivência. Quando eu comecei no anarquismo, não havia muito grupo, não tinha onde se procurar, não tinha, a internet não tinha quase internet, que foi em 94, estava começando a ensaiar, então você não tinha busca, você tinha pouco site, os e-mails, a troca de e-mails era pouca, então a maioria das conversas ou era por telefone, que a gente fazia conexão, conseguia algum material assim que era raro também porque não era produzido, da mesma forma como é difícil ter acesso a material que não é uma coisa tão simples assim, isso aí tem um custo caro. Também há um tempo atrás também não tinha, não mudou essa situação. Então assim, pouco do material a gente vai trocando, conecta aqui, um jornalzinho ali, outro ali, e você vai criando uma rede, né? E assim, e eu envio uma coisa que é minha vivência, assim, foi pelo menos quase uns 8 anos, foi envio de cartas e materiais. Então a gente imprimia material e encaminhava para vários lugares, para várias cidades, não só dentro da região aqui da cidade que a gente distribuía, mas mandava as cartas com os materiais dentro para outros lugares. Então assim, a gente montava um jornal aqui chamado da Barricada Libertária, e a gente fazia uma tiragem de 1000 exemplares, era feito em gráfica, e esses 1000 exemplares a gente dobrava e mandava 10, 15, 20, 50 para cada lugar, que mandava para o Rio de Janeiro, mandava para São Paulo, mandava para o Ceará, mandava para Fortaleza, mandava para Belo Horizonte, mandava para o Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, enfim, a gente fazia uma troca e isso ia formando uma rede de informações até interessante, assim, e a gente recebia retorno, as pessoas mandavam carta social e tudo mais, então era a forma de comunicação nossa. Muitos mandavam telefone e a gente conversava por telefone e tal, e marcava atividades, a gente fazia atividades, ia nos rolês, colava pouca gente, e ia em manifestações maiores, onde a gente falava sobre anarquismo e confrontava com outras propostas, e muitas delas são rivais até. Mas o rolê era esse, assim, basicamente, assim, e com o tempo a gente foi filtrando, a gente via que muitos desses no rolê, que se diziam amigos, próximos, até camaradas, no final das contas eram grandes traidores que a gente não podia contar, que ali na cena davam um apoio pra gente, mas por fora estava fazendo o jogo negativo, acabando com um pouquinho que a gente fazia, jogando um monte de falsidade, um monte de mentira. Com isso, com o tempo, a gente vai criando uma certa resistência, um certo afastamento de determinados ambientes. Que assim, quando eu comecei no anarquismo, eu tinha uma conexão muito grande com vários marxistas. Com o tempo eu fui caindo fora, que eu via que aquela pegada não era, que os caras viviam tentando me derrubar, não respeitavam a proposta anarquista, sempre tentavam ridicularizar, ou ficavam jogando com a história que isso é sonhinho, isso é utopia, que a gente tinha que ter pé no chão. Enfim, aí com o tempo a gente foi vendo que, na verdade, a proposta anarquista tem muito mais pé no chão do que muitas dessas vertentes. Então, a minha experiência ali nesse começo foi um tanto assim, dessa de resistência mesmo, e tal, porque assim, a galera não fala, continua anarquista, você vai estar. Não tinha muito disso não. E era muito dessa convicção que eu tenho, que a gente constrói, de que o mundo pode ser muito melhor do que está, e a gente tem que se envolver, e que o modelo político que nós temos, ele não resolve, ele não ajuda, o modelo social altamente imposto, opressivo, também não ajuda em nada, e a gente tem que mudar. Então essa mudança a gente começa a entender isso na prática e começa a atuar para fazer essas mudanças, e aí é tentativa e erro, une com o outro, vai para ali, e o tempo vai passando e a gente está aí. Então essa é a de hoje, aí eu vou continuar mais um pouco falar sobre a minha vivência aí. Espero que isso ajude de alguma forma as pessoas que estão tendo conexão com o anarquismo aí, com as propostas anarquistas. Acesse anarquio.net, lá tem bastante material nosso, e até o próximo vídeo.